Pega teu carregador. Meu Deus, ainda tem gente que usa Samsung. Então, e tu sabia que já inventaram bicicleta? E pra que tu continua usando vassoura? Ele deu uma patada nela. Ele te chamou de bruxa, mulher. Tu vai deixar? Bruxa só se for tua mãe. Tu tá doida, é menina? Tá vendo, né, gente? Vai bater em mulher, ó. Ele vai bater em mulher. Eu acho que ele vai bater nela. Quem vai bater nela sou eu. Agora o pau vai quebrar. Tu acha que eu tenho medo de tu, é, filha? Se tu tem medo, eu não sei, mas a partir de hoje tu vai ter. Vai começar o X1 mais esperado, Black contra Turzinho. Tá me olhando assim por quê?